Vamos começar com o óbvio. O assassinato de Charlie Kirk é uma tragédia, é injustificável e ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer espectro político, por mais controverso ou radical que seja o seu discurso, merece morrer pelo que pensa e prega. Agora, vamos tentar falar do que se sabe, do que não se sabe e do que dá para tentar depreender desse episódio para que a gente seja melhor, né? Porque a gente pode ser melhor que isso. Charlie Kirk não era apenas um ativista conservador. Ele era um polemista de profissão, um grande criador de cortes, antes mesmo de existirem TikTok e Reels. O método dele era sempre o mesmo. Ele lançava uma frase super agressiva, absurda, suficientemente escandalosa para viralizar, mas depois, logo em seguida, ele completava com uma explicação que relativizava o que ele mesmo tinha acabado de dizer. Como um defensor radical da liberdade de expressão absoluta, como um Elon Musk, ele fazia isso promovendo debates em universidades e em programas online, tendo como público, principalmente, os jovens. Assim, em cada vídeo seu, havia material para dois públicos. Quem quisesse denunciá-lo como extremista, encontrava material. Quem quisesse defendê-lo apenas como um conservador, também. O jogo era consciente, calculado e lucrativo. Kirk criava polêmicas em looping infinito, e esse looping era sua forma de poder e influência. Exemplos não faltam, tá? Então, num episódio do seu podcast, Kirk disse que os Estados Unidos talvez precisassem de uma guerra civil para recuperar seus valores, mas depois ele dizia que aquilo era uma metáfora sobre a divisão cultural do país. Em outro momento, ele declarou que mulheres deviam ficar em casa, cuidando dos filhos, mas logo acrescentou que ele não era contra o trabalho feminino, desde que isso não prejudicasse a família. E houve momentos ainda mais extremos, né? Então, Kirk chegou a afirmar em debates sobre armas que algumas mortes são aceitáveis em nome de proteger os outros direitos assegurados pela Segunda Emenda da Constituição Americana. E defendeu que a maneira de reduzir tiroteios em escolas era colocar guardas fortemente armados nelas. Instantes antes, o seu raciocínio era bem mais suave. Era sobre os riscos e o preço inerentes à liberdade. Em outro episódio, ele defendeu a ideia de execuções públicas na frente de crianças para mostrar desde cedo a consequência de certos crimes. E aí, pouco depois, ele dilui a violência dessa imagem, dizendo que se tratava apenas de um argumento pedagógico. Para falar de raça, de mulheres, ele sempre pegava bastante pesado e, em seguida, trazia uma concepção mais bem acabada, ainda que ultraconservadora, do mundo. O truque era sempre o mesmo: o choque primeiro, a ressalva depois. E, claro, tudo dentro da normalidade dos Estados Unidos, onde as leis e a percepção sobre liberdade de expressão são bem mais absolutas que aqui. Lá, basicamente, as pessoas podem falar de tudo, com muito menos restrições ou consequências judiciais. Mas esse estilo do Kirk não era só uma tática pessoal da sua crença reacionária. Era também um reflexo da política digital em que a gente vive. Uma política construída a partir de cortes de 30 segundos, de memes contraditórios, de provocações irônicas. Não é que Kirk não acreditasse nas ideias radicais que pregava. Ele apenas embalava pensamentos bem mais sofisticados de forma a viralizar e impactar grupos variados de pessoas e em diferentes escalas. O assassinato de Kirk expõe como esse mesmo ecossistema pode moldar tanto os líderes quanto aqueles que aderem a eles, quanto os que se revoltam contra eles. O suspeito de atirar em Kirk é um rapaz chamado Tyler James Robinson, de 22 anos, que foi preso depois de 33 horas de buscas.
Não se sabe muito sobre Tyler ainda, tá? Sabe-se que ele vivia em St. George, em Utah, e estava matriculado num curso técnico de elétrica no Dixie Technical College. Era o seu 3º ano nesse curso. Ele vinha de uma família conservadora e religiosa, mas o Robinson não tinha histórico criminal conhecido e estava registrado como eleitor sem filiação partidária. Ele foi reconhecido como suspeito pelo próprio pai, a partir de imagens de divulgação policial, e se entregou depois de confrontado. As investigações apontam para uma evidência forense clara. Então tem DNA dele que foi encontrado em uma toalha relacionada à arma usada no crime, assim como em uma chave de fenda que foi achada ali no ponto de disparo, tudo isso segundo o FBI. Também há munições que não foram disparadas, com inscrições que inclinam para a cultura de games, para a linguagem de internet e para um antifascismo simbólico, o que tem alimentado hipóteses sobre a sua radicalização digital. Embora nada disso aponte até agora para que ele fosse um membro formal de um grupo extremista. Criado em uma família conservadora de tradição mórmon, Tyler cresceu em Utah em meio a esses valores religiosos e republicanos. Diferentemente dos pais e irmãos que se alinham à direita tradicional, ele teria demonstrado nos últimos tempos discordância política com eles, a ponto de confrontar as ideias de Charlie Kirk em conversas privadas. O governador de Utah, o Spencer Cox, que é um republicano também, chegou a dizer que Robinson se tornou mais político recentemente, o que causou tensões familiares. Apesar disso, não havia sinais de militância organizada. O Robinson, como eu disse, não tinha uma filiação partidária registrada e nem aparece em registros de participação eleitoral recente, ele nem votou. As poucas pegadas digitais e as provas colhidas até aqui na cena do crime indicam referências à cultura gamer e uma variedade de símbolos da cultura digital. Mas nem de perto respondem ainda se ele era de esquerda ou de direita. E cá entre nós, talvez nunca respondam integralmente. Essa dificuldade de enquadrar alguns desses jovens não é novidade. Tem pelo menos uma década que alguns pesquisadores alertam que os fóruns digitais e os ambientes gamers funcionam como incubadoras de radicalismos que não obedecem às fronteiras tradicionais. No mesmo servidor de Discord pode circular propaganda neonazista e sátira antifascista, tudo junto, sem uma separação clara. O humor muitas vezes serve como uma armadura. Quando confrontados, os participantes podem dizer que era só uma piada, mas nem sempre. Até aqui, Robinson parece ter emergido desse caldo. Aparentemente transitava em subculturas que embaralhavam política, ironia e violência performática. O fato dele ter inscrito memes em cápsulas de munição é quase uma metáfora perfeita. A bala que matou Charlie Kirk vinha carregada de símbolos digitais, de referências que só fazem sentido para quem habita esse universo. Veja, não se trata de dizer que gamers ou esse tipo de fórum que gamers serão automaticamente jovens que vão se transformar em assassinos. A imensa maioria dos jogadores e os frequentadores dessas comunidades talvez jamais pegasse numa arma. Mas é preciso reconhecer que esses espaços se tornaram terrenos férteis para uma pedagogia de intolerância. Neles, jovens, não raro ressentidos por uma série de razões, encontram acolhimento, mas também códigos de exclusão. Encontram humor, mas também naturalização da violência. Encontram pertencimento, mas também um repertório de símbolos que podem justificar agressões. Nada é tão simples como a política tradicional tenta fazer parecer nesse momento. Vamos entender melhor? Então fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Se você me acompanha aqui, sabe que no Meio a gente tem dois grandes nortes editoriais:
o diálogo e a democracia. E um não vive sem o outro. Para a gente se ouvir, o ambiente democrático é fundamental. E para a democracia persistir, a gente precisa voltar a conversar. O nosso jornalismo faz isso em muitas plataformas e de formas diferentes. No caso do julgamento do Bolsonaro, por exemplo, a gente fez uma cobertura super intensa. No dia a dia, gratuitamente, na nossa newsletter com a curadoria do noticiário, no podcast, no pé do ouvido, e no Central Meio, que é a nossa live da hora do almoço, além do material nas redes sociais. Para os assinantes premium, a gente fez essa cobertura com reportagens especiais na edição de sábado, com artigos no meio político e com o documentário O Julgamento do Século, no nosso streaming. E ainda tem mais conteúdo chegando, com o epílogo e as entrevistas do Doc na íntegra. Se você gosta do nosso jornalismo, por favor, assine o Meio. A sua assinatura é essencial para tudo isso aqui acontecer. E são só R$15 por mês. Quando o FBI ainda nem tinha terminado a coleta de provas da cena do assassinato brutal de Charlie Kirk, já circulavam nas redes teorias sobre Tyler Robinson ser um groyper, um integrante de uma facção de extrema-direita liderada por Nick Fuentes, famosa por atacar justamente Kirk, a quem chamavam de moderado demais. Até agora, não há prova de que Robinson fosse parte desse movimento. Mas o simples fato de a suspeita ser plausível mostra como as fronteiras se confundem. Um suposto antifascista pode agir com uma estética da extrema-direita. Um opositor de Kirk pode usar exatamente as armas simbólicas criadas pelo ecossistema conservador radical que Kirk ajudou a erguer. Existe ainda um conceito recente que ajuda a entender casos assim. Ele chama o extremismo violento nihilista. Pesquisadores e o próprio FBI descrevem uma categoria de ataques que não se encaixam nas velhas caixas ideológicas. São atos de violência motivados por símbolos confusos, raiva difusa, sensação de desesperança. Outros pesquisadores e teóricos chamam isso de salad bar, uma espécie de um buffet ideológico, em que esses jovens se servem de pedaços de ideologias para montar a sua própria, que se encaixe no seu próprio ressentimento. Não há uma organização, não há um projeto político consistente, só a recusa em aceitar o mundo como ele está e o impulso de destruí-lo. O assassinato de Kirk pode muito bem ter essa marca, não a de um militante disciplinado, mas a de um jovem que mistura slogans de esquerda saídas de um game, memes da extrema-direita e uma cultura pop sem costura, num gesto mais nihilista do que programático. A tragédia também se inscreve numa longa história de violência política nos Estados Unidos. Esse é um país acostumado a resolver diferenças ideológicas e insatisfações políticas à bala. Os Estados Unidos já perderam presidentes assassinados como Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e John Kennedy, e também viu figuras como Robert Kennedy e Martin Luther King Jr. tombarem a tiros. Além de atentados contra Ronald Reagan, contra Theodore Roosevelt e outros recentes. O próprio Donald Trump foi alvo de um tiro na campanha, e seu atirador também não era claramente identificável com uma ideologia. Não há como entender o choque do assassinato de Kirk sem lembrar que a violência política é parte recorrente do imaginário americano e sempre reabre a ferida de um país que se orgulha de sua democracia, mas que conviveu demasiadas vezes com o homicídio como argumento político. E para complicar ainda mais, setores da esquerda mais radical americana reagiram muito mal ao crime. Nas redes sociais não foram poucos os que comemoraram a morte do ativista, como se ela fosse uma vitória contra o conservadorismo.
Essas manifestações deram munição perfeita à retórica da extrema-direita, a de que, no fim, é a esquerda radical que é violenta, que celebra a morte de um adversário. Cada tweet comemorativo, cada ironia mal calibrada é imediatamente transformada em prova para reforçar a narrativa de Trump e companhia. E no jogo polarizado em que a gente vive, até os excessos marginais de um lado se tornam combustível para a estratégia política de massas do outro. Dias depois do crime, o vice-presidente J.D. Vance usou o podcast de Charlie Kirk para atacar a esquerda, dizendo que era preciso responsabilizar essas organizações radicais por criar o ambiente que levou ao assassinato. Para sustentar essa fala, ele citou uma pesquisa do Instituto YouGov, feita no auge do calor da comoção com a morte de Kirk. Nela, quase um quarto dos eleitores, que se definem como muito liberais, afirmaram achar aceitável comemorar a morte de uma figura política do campo oposto, contra apenas 3% dos muito conservadores. Embora continue sendo uma minoria, o dado foi explorado por Vance como prova de que a violência política é monopólio da esquerda americana. Esse dado é rebatido por números publicados pela Economist, que mostra que desde 1990, os casos de violência política nos Estados Unidos, que já tiveram uma conclusão na justiça, vêm majoritariamente da direita, embora a distância entre os que venham da esquerda também esteja diminuindo. Mas aqui fica muito clara a exploração política inconsequente do caso pela extrema-direita nos Estados Unidos. Donald Trump não esperou investigações. Ele declarou no mesmo dia que a esquerda radical foi a responsável pelo assassinato. Ele disse que a retórica progressista, abre aspas, é culpada pelo terrorismo que vivemos hoje. E prometeu punir não só o atirador, mas também quem o tenha inspirado. O governador de Utah, o Spencer Cox, também republicano, depois foi mais cauteloso, mas logo no começo ele afirmou de cara que o Robinson tinha uma ideologia de esquerda. Já o presidente da Câmara, também republicano Mike Johnson, preferiu baixar a fervura, ao menos por enquanto, e descreveu o momento como um ponto de virada do debate público. O problema é que, até aqui, não há uma motivação oficial estabelecida. A perícia confirma o rifle, as cápsulas, o DNA, as inscrições. Mas não há evidência sólida de filiação de Robinson a um grupo político específico, nem de uma ideologia coerente. Ele ainda não está cooperando com os investigadores. As mensagens que deixou podem ser lidas como piada, como provocação ou como uma declaração política mesmo. E justamente por isso elas são tão perigosas, porque funcionam em múltiplos registros. Robinson, pelo que se sabe até aqui, pode ser produto de um ecossistema em que símbolos contraditórios, da extrema-direita ao antifascismo, do memes de fóruns a slogans históricos, circulam sem fronteiras claras, formando uma ideologia difusa, fragmentável e instável, e perfeita para jovens ressentidos sem lideranças responsáveis que os guiem. A bala que matou Kirk saiu também de um espaço em que a fronteira entre piada e ódio, entre ironia e violência se dissolve, e onde jovens podem se radicalizar sem sequer saber ao certo em nome de que ideologia eles estão atirando. Está na hora de os adultos na sala pararem de brincar de incitar a violência do outro lado, somente em benefício próprio. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu O Julgamento do Século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade
qualidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena, assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.